Com grande alegria que continuamos aqui no programa Viver é Melhor, é claro, contando com a sua audiência, amigo telespectador, amiga telespectadora. Todos são sempre muito bem-vindos a este espaço que é nosso, de educação em saúde, de construção de qualidade de vida, procurando informações, orientações para fazermos escolhas mais saudáveis. Por isso, fique à vontade para acompanhar o nosso programa sempre, mas também para participar, mandando perguntas, sugestões de temas, contando as suas histórias de vida, os desafios que você enfrenta, acompanhando na TV, na internet, uma nova doença, uma nova vacina, um remédio diferente, como é que ele pode mudar a sua vida? Mande para a gente a sugestão e vamos juntos procurar pessoas que possam trazer respostas para as nossas dúvidas. Ligue para a gente, 0300 10 07 940, 0300 10 07 940, ou então escreva para viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. E desde já, muito obrigada pela sua participação. O nosso assunto agora é muito interessante. Quando nós falamos em saúde, muitas pessoas pensam em doenças físicas, muitas delas conhecidas como câncer, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Essas doenças existem mesmo, mas não apenas elas é que podem prejudicar a nossa saúde. Alguns comportamentos também identificam ou podem ser sinais de que há alguma coisa em desequilíbrio. E sem dúvida, um comportamento que vem crescendo cada vez mais é o do consumo compulsivo. Mas como o comprar está relacionado com os nossos sentimentos? O que comprar demais representa no comportamento de uma pessoa? A gente conversa sobre isso agora com o nosso convidado, o Dr. Dirceu Moreira, psicólogo, psicoterapeuta, professor, que é muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, falar de um assunto que eu acho que se não envolve as pessoas compulsivas, mas envolve todo mundo. Mesmo o ato de comprar, ele tem que ser um ato consciente. O desenvolvimento, não apenas... Pois não, o desenvolvimento financeiro de toda a sociedade vem possibilitando essa opção de comprar cada vez mais. Quando que isso começou a se tornar um problema? Começa a se tornar um problema a compra, porque todos nós consumimos. Então, para viver, inclusive, isso é importante que aconteça. E até viver e melhor, né? É uma forma de você administrar a relação entre aquilo que você tem e aquilo que você pode. Então, você vai o pode em relação ao que você possui. A sociedade é uma sociedade que ela convida o consumo o tempo integral. Ela é o tempo todo uma sociedade. Mesmo porque sendo uma sociedade capitalista, que ainda a gente sabe que haverá grandes transformações, essa sociedade capitalista, ela não está muito preocupada se você vai deixar de consumir ou não, se você tem algum distúrbio ou não. Ela está ali anunciando, mandando vender e comprar. E aí nós vamos pegar uma série de outras variáveis aí que são as carências, aí há um outro processo da estrutura do indivíduo, da relação dele com a família, dessa relação de consumo, porque consumir adequadamente, eu diria assim, nós estaríamos fazendo isso de uma forma sustentável, mas hoje já não é nem sustentável no âmbito planetário. Realmente a questão pode ser ampliada para diversos segmentos diferentes. A questão do ponto de vista ambiental, que hoje cada vez mais esse apelo de que as pessoas tenham mais consciência quando consomem, porque a gente precisa manter o planeta para a gente conseguir sobreviver. Esse, hoje em dia, é um dos caminhos mais fortes na promoção de consumo consciente. Mas para a pessoa que tem essa compulsividade da compra, né, fica um pouco mais difícil para ela entender esse apelo. Então, ela necessita aí de um apoio terapêutico, porque não há uma medicação normalmente que vá resolver isso. Já existe uma certa controvérsia que tem uma medicação que eu acho que ajuda. Então, é mais ou menos, se você precisa usar uma muleta para você caminhar até um determinado trecho, eu vou dizer para você, use a muleta. Mas vamos trabalhar de tal maneira que você se torne cada vez menos dependente dessa muleta. Mas para uma pessoa que tem esse problema da compulsividade de comprar, ela pode buscar uma ajuda nos consumidores compulsivos, tem associação para isso, assim como tem dos alcoólatras anônimos, assim como tem dos neuróticos anônimos, e aí várias associações. E lá eles dão várias dicas, eles dão várias informações que não fogem daquilo que a gente vai falar aqui, que é a consciência daquilo que você realmente pode comprar. De fazer a sua lista daquilo que você vai comprar. Do que você precisa e do que você pode. Tem que parar para pensar, ensinar. Então vem a psicoterapia numa linha cognitiva da qual eu trabalho, embora não seja essa cognitiva que o pessoal fala, eu trabalho dentro da psicologia henriquiana, em que a gente realmente possibilita ensinar o cliente a ele aprender a pensar, a uma nova maneira de pensar e adaptar o seu pensar, porque senão a emoção domina. E quando ela domina, ela predomina. E quando ela predomina, e se ela predominou, então eu vou comprar aquilo que ela está me pedindo, porque é o princípio do prazer, porque dá prazer comprar.
todo mundo sabe que, independente de ser compulsivo, você compra. Poxa, que gostoso, você acabou de comprar Uma coisa nova, É óbvio, tem que lhe dar bem. Você tem que sentir um prazer, não apenas pelo que você compra, pelo que você consome, pelo que você ingere, pelo contato que dá prazer. E então, as pessoas acabam encontrando nesta maneira um desvio de conduta, exatamente para obter um prazer que ela pode ter de outra maneira, aprendendo a pensar literalmente, a poder ver o mundo de uma outra maneira e a lidar com suas emoções. E aí você que nos assiste pensa assim, ah, mas que problema é esse? Eu não conheço ninguém que passa por isso. Ele vem crescendo cada vez mais. No Brasil nós não temos tantas pesquisas na área, mas pelo menos uma associação de estudo americana de psiquiatria identifica que pelo menos 1% da população mundial sofre com o problema do consumo compulsivo. São dados gerais, porque as pesquisas foram feitas tirando algumas médias. No Reino Unido, as pesquisas indicam que esse percentual é de 3% entre os adultos e 8% entre os adolescentes, o que mostra que não é um problema apenas dos adultos. E provavelmente as crianças também já sofrem com este problema. E ainda, algumas questões bem particulares. As mulheres que têm consumo compulsivo gastam mais em coisas pequenas, como, por exemplo, roupas, sapatos, cosméticos. Os homens que sofrem um pouco menos com o problema acabam gastando em bens mais caros, como eletrodomésticos, eletrônicos, carros. Então, são tipos diferentes de um comportamento que vem atingindo toda a população. E você conhece alguém que geralmente compra mais sapato do que precisava? Ou você mesmo pode passar por isso? Até que ponto isso é normal? E quando é que a gente deve ficar atento aos sinais de que pode ser um distúrbio, início de um consumo compulsivo? É simples. Para a mãe, que a semana, aos 15 dias atrás, fizemos também uma entrevista na televisão com a família, mostrando como é que a família, os pais atuando conscientemente com seus filhos desde pequeno, como é que é possível evitar esse tipo de compulsividade. É muito simples, se você já tem seu filho que tem 3, 4 pares de sapatos, você se perguntar assim, mas realmente precisa? Porque a mãe também pode perguntar. Veja bem, o princípio da criança, vamos pegar a criança, o princípio dela é a busca do prazer, ela não tem a consciência da qual nós temos, que deveríamos orientá-la. Mas na adolescência, dizer assim, um adolescente é plenamente consciente disso, não é. Ele pode estar ali numa fase de uma pré-consciência para uma autoconsciência, mas ele não tem ainda essa avaliação, porque vem essa fase realmente do consumo, de se diferenciar. De ser aceito pelo que tem. De ser aceito pelo que tem, mas na base disso tudo vai estar a estrutura da família, de como é que esse adolescente recebe as informações desde pequeno, porque não vai querer ensinar o adolescente agora a questão de consumo sustentável, quando você não começou na base, dá um pouco mais de trabalho. Mas nessa hora é se perguntar assim, mas espera aí, o meu filho precisa disso? Primeiro os pais se perguntarem. Segundo, eu posso comprar isso? E em que medida isso vai alterar o meu orçamento? Onde vai estourar? Porque de repente a família estoura um orçamento e toda a família sofre em relação àquilo. É chegar para o filho e perguntar, por que você precisa de mais um par de sapato? Por exemplo, pode ser para menino ou para o menino. E eles normalmente vão responder para você emocionalmente, um desejo de comprar. Ah, porque o meu colega tem, porque é bonito, porque ele é legal, porque combina com isso, combina com aquilo. Pois é, aí entra a forma muito amorosa, porque eu acho que quem ama diz não. É a hora do pai e a mãe dizer assim, não. Não cabe no orçamento. Porque é a partir daí que você tudo pode. Então, nós tivemos uma geração em que os pais não podiam falar nada para os filhos, porque tudo frustrava. Era a fase de não podia dizer o não. Era toda a fase do sim. Essa geração, hoje, casado, que tem filhos, não consegue estabelecer um determinado limite. Se a criança começa de pequena a não ter esses limites, eu não vou dizer que ela vai se tornar uma consumidora compulsiva, mas é um forte caminho de indício para essa compra. Então, a avaliação é essa, é parar para sentar, para avaliar, já começa a verificar onde é que vai surtir efeito dentro da estrutura financeira da família, porque até então você tem o controle, porque são adolescentes. Posteriormente a isso, nós vamos ver pessoas endividadas, com chefes de crédito, famílias endividadas. Aí você falou do homem, vai comprar o produto mais caro. Então, eu me lembro que na época que o carro, o Opala era o máximo. E eu me lembro de um amigo, e ele tinha um Opala. E ele andava com a chave do carro dele. E no ônibus ele tirava, colocava a mão no bolso, né, e tirava a chave. Poxa, esqueci a chave do carro. O carro dava para ele um status. Embora esse não seja o aspecto do consumo compulsivo. Mas é um fator fundamental. Por quê? Porque dá prazer.
O nosso cérebro funciona na base dos dois hemisférios. O esquerdo é a lógica, o outro é o princípio do ser, do prazer, ao lado mais da espiritualidade, e essa parte do consumo. Quando um pede, porque quem é que pede para comprar mais daquilo? Com certeza a emoção, lado emocional. Aí a razão deveria fazer uma avaliação disso tudo e dizer, isso não pode. E provar. E não pode. Não... Aí vem o Freud dizendo assim, mas o princípio do prazer, que é o id, ele diz assim, mas eu quero. Aí a mãe diz, mas você não pode, mas eu quero, mas não pode, mas eu quero e não pode. E muitas vezes agora o eu quero acaba vencendo. A criança não tem estrutura para essa avaliação. Dizer não é um grande princípio de respeito, de estabelecer o limite. Agora, não é dizer não o tempo todo. É dizer um não com coerência. Um não que te traz o princípio do amor e da sabedoria. Eu me lembro, tem uma frase que eu carrego ela muito comigo, assim, muito bonita, do professor Henrique José de Souza, que ele fala assim, o homem não é sábio porque ele sabe. Ele é sábio porque ele ama. E quem ama, o pai e a mãe, é esse o trabalho. É esse o trabalho da estrutura da família. Então, nós estamos vendo hoje um universo de consumo desenfreado por tudo e não tem pessoas compulsivas, não. Eu tenho a impressão que esse índice, se for mexer nesse índice, vai dar um pouco mais de consumo. Gente, observa o mundo como é que está em termos de consumo. As pessoas acabam se reconhecendo nessa situação e nem se dão conta disso. Afinal, hoje, um problema que a gente tem percebido muito é que os pais dão para os seus filhos tudo o que eles podem comprar por diversos motivos. Para compensar aquilo que eles não tiveram quando eram crianças. Para compensar a ausência de tempo. Eu não passo tempo com meu filho, então eu dou brinquedo para compensar a felicidade dele. Ou para que ele não se sinta diferente na escola. Para compensar muitas outras coisas. A falta de tempo, a falta de amor. E não é o melhor caminho. Inclusive até aquela situação, como o grupo, as crianças consomem. As crianças não consomem, na verdade é assim, os pais consomem para elas. Consomem para elas, substituindo isso que você falou. Às vezes, a marca do tênis, a criança vai para a escola, às vezes tem vergonha, porque com o outro tênis, porque vê o colega. E se ele compra um no paralelo, ele fala comprar no paralelo, aí eles, como conhecem, que consome marca, acaba sabendo que marca que é. E aí entra naquela história, acaba caindo naquele problema do bullying, que é aquela questão da escola. E isso se reflete. Então, a criança, ela vai buscar uma alternativa para convencer. E elas manipulam muito bem. Se há uma coisa que as crianças sabem fazer muito bem, é manipular os pais. Ainda mais hoje em dia com essa relação tão fragilizada. Então, e os pais hoje, por essa relação fragilizada, entram na compensação que você está dizendo. Então, em compensação, como eu não tive, o meu filho vai ter. Essa compensação... Ou eu quase não passo tempo com meu filho, quando eu estiver com ele, eu vou falar, não, ele vai me odiar. Ou dou um cartão de crédito. Um celular, quando a criança não tem nem tão noção para isso. Um jovem ganhou um carro de presente, né? Mas ele não estava feliz. Não estava feliz porque o carro que ele ganhou, digamos, o colega dele ganhou 1.6, ele ganhou 1.0. Agora, isso indica não que ele seja esse consumidor, mas isso indica que existe uma carência em que eu vou buscar preencher comprando. E não preenche. O vazio é o buraco negro. Quanto mais você consome, e aí te dá prazer, e aí você vai consumir. Prazer. Então, vou buscar prazer de uma outra forma. O cérebro é interessante, né? Parece que nessa hora o cérebro produz aquilo que estava passando agora há pouco, eu assisti, o princípio do prazer, do que ele vai produzir em termos dos neurotransmissores, da serotonina, que é uma delas, uma substância que traz prazer. Gozado, você compra e dá esse prazer. Você come chocolate, você vai encontrar lá o triptofano que vai te dar esse mesmo prazer. Pô, mas tem outras coisas que dão prazer. A meditação, uma oração, a leitura de um salmo, a busca de um princípio, o trabalho voluntário, muitas e muitas fontes. Encontrar as fontes de prazer, elas existem todos os dias. Mesmo com o trânsito caótico que a gente encontra, é melhor a gente encontrar o prazer de passar por ele, porque senão você só vai sofrer mais. A gente percebe que essa é uma reflexão importante, que é o que a gente sempre fala, que nós vivemos a sociedade do ter e não do ser, e o vazio, que é pela falta de amor, pela falta de convivência familiar, não vai ser compensado por um brinquedo, por um carro novo. Nós devemos, então, reconhecer qual é a verdadeira origem do problema. A gente conversa sobre isso no próximo bloco. Quais são essas relações, esses sentimentos desequilibrados que estão gerando esse tipo de comportamento? Como identificá-los? E mais do que isso, como preveni-los? A gente conversa sobre isso já já, contando com a sua audiência.
Continuamos aqui no programa Viver é Melhor, conversando sobre um tema muito interessante que diz respeito à nossa vida, o consumo compulsivo. Ah, você pergunta assim, mas eu não sou assim, eu compro só o que eu preciso. Mas a todo momento nós nos pegamos nesta reflexão. Eu preciso disso? Eu posso comprar isso? É uma pergunta que a gente se faz no mercado, na farmácia, quando a gente está na internet, com tantos sites de vendas, com os nossos filhos, com os nossos netos. São relações que são avaliadas a todo momento. E a gente tem que estar vigilante, sim, com relação a isso, porque nós continuamos com o nosso convidado, o Dr. Dirceu Moreira, psicoterapeuta, psicólogo, professor. Essa relação, ela pode mudar de um momento para o outro. A gente pode, em um dia, em uma hora, deixar de ser um consumidor normal para ser uma pessoa que passa dos limites, não é? Eu não diria para você que, vamos dizer assim, amanhã eu me torne um comprador compulsivo. Não tenho essa característica. Agora, o importante que a gente estava conversando no intervalo é assim, as pessoas entenderem. Ninguém está dizendo que não se deva comprar, que não se deva consumir. Aqui se trata do consumo consciente. E que é toda a sustentabilidade que se fala hoje de âmbito planetário. Se é do âmbito planetário, vamos falar no âmbito do microcosmo. O microcosmo que é aquela estrutura que é a realidade da família. Não substituir essa questão de ter as coisas em detrimento do ser. Porque o ser lhe dá a possibilidade de você ir além da aquisição da compra. Você compra isso, te produz um prazer porque você tem uma coisa nova, você agregou uma coisa que você não tinha. Mas isso tem que trazer uma outra situação, que é aquele consumo foi planejado, foi baseado numa realidade, e aí ele chegou no momento, ele pode ser adquirido. Porque se também você acumula, você vai para a avareza. Sabe, os extremos também não interessam. Então é saber qual é o momento adequado. E o prazer que a compra traz, o que ela desperta, por isso as pessoas vão comprar, há algo que tem que se perguntar. Aí na terapia a gente ajuda bastante a pessoa nesse aspecto. É ela descobrir o que está faltando. Às vezes, normalmente, eu não sei, mas é interessante que depois de algumas sessões, ela realmente descobre o que está faltando. E a gente vai ensinar a ela preencher, substituir essa compulsividade por aquilo que está faltando. De verdade. Porque você fica tomando café quando, na verdade, você quer tomar água. Mas tem água. Você fala, não tem o café, o que tem o café, e você se intoxica com café. Enquanto você tem a água. Então, nós vamos ensinar que existe outro caminho para essa compra consciente. Geralmente, esses sentimentos que podem levar a esse consumo compulsivo estão relacionados à falta de alguma coisa, ou que seja amorosa, ou relacionamento familiar, ou a não aceitação do seu corpo, por exemplo. Geralmente são esses sentimentos de autoaceitação e de convívio? Olha, nós temos uma fome que permeia a humanidade. Um pouco falsa, mas ela permeia a humanidade, que é a fome de você realmente se alimentar. Comer, beber, dormir. É uma fome. Você precisa disso, você precisa comer para, né? Mas tem uma outra fome que ela passa muito sutilmente pela sociedade, pouco percebida. É a fome de estímulo. A fome de estímulo, ela está ligada à fome do amor, do reconhecimento, do carinho, dos respeitos que as pessoas buscam e elas não aprendem. 3 palavras, permite falar 3 palavras aqui para a pessoa entender. 3 palavras que foram ditas há 2000 anos atrás e a humanidade ainda não entendeu o que elas significam. É o princípio do amor e da sabedoria entre você doar, entre você pedir e entre você receber. Então, é como se soubesse assim, sabem muito pedir, mas talvez não saibam doar. E, às vezes, quando recebem, consequentemente, não sabem dar o valor necessário a isso. Então, se substitui. Então, é preciso reaprender isso. Eu tenho, sim, a necessidade de consumir. Eu tenho a necessidade de pedir para o meu pai e para a minha mãe, mas uma criança não vai ter isso em evidência. Nós temos que ter. E aí, qual é o princípio do amor e sabedoria? É quando eu aplico esse princípio para o jovem, para a criança, dizendo assim, agora nesse momento toma. E saber doar com prazer. Então, aquele pai que dá, que presenteia o filho, dê com prazer. Com satisfação. Mas ele tem que estar feliz, ele tem que produzir serotonina, ele tem que fazer com que seus neurônios produzam essa quantidade e ter aquele prazer de comer um chocolate. Eu estou feliz. A mesma coisa doar um presente. Dê ao filho com felicidade, com prazer, para que o filho também receba isso dessa maneira. Aí você preenche. Se não, eu estou dando automaticamente. Sabe, eu vou dar um presente para você, para o seu pai. Não tem jeito mesmo, já pediu, eu não aguento mais. Tá bom, então leva. Você quer chocolate? Leva o chocolate e não me enche mais as paciências. Não volta mais aqui. Gente, que ato de amor foi esse?
Que valor que essa criança vai dar para aquilo que ela está valor ganhando? é esse? Inclusive, eu diria assim para você, um pão seco, se você me der para comer com amor e carinho, ele vai me fazer muito bem. Mas se você me der um prato de caviar, e você toma essa porcaria e come, ele não vai me fazer bem. Então, esse doar e pedir e receber, e quem pede também tem que estar consciente do pedir. Se a criança não está, vai se ensinando ela de pequeno que ela vai adquirir essa consciência. Senão a gente vê. Você vê o adolescente que já deveria estar com esse princípio pedindo coisas das quais sabe que, inclusive, o pai não tem condições de oferecer. Então, também saber pedir, para poder saber receber. E quando receber, então eu estou feliz com aquilo. Então, eu fecho esse triângulo do amor, sabedoria, que é o doar, o pedir e o receber, dentro dessa estrutura do consumo. E nós reduziríamos muitas, não só esse ato compulsivo, não, outras tantas doenças da humanidade. Ela está centrada muito em busca desse materialismo desenfreado, dessa questão da obtenção do lucro das coisas pelo materialismo, pelo prazer de ter, que é passageiro, e em busca de outros que me complementam. O corpo, a alma, o espírito precisa do corpo, então nós temos que cuidar corpo, alma e espírito. Não tem que ficar uma coisa, sabe? Corpo sã, mente sã. Não adianta, o ter é assim, você vê o que hoje representa... quando se fala de beleza, qual a primeira coisa que acontece? É a comparação. E com as pessoas que estão em outra realidade que não são a aquilo nossa. que você está falando, está numa outra realidade. Você se compara, o que vai acontecer com você depois? Se compara, e aí meninas de 13, 14 ou 15 anos fazendo plástica. E a gente vê que são situações que a gente não está falando do consumismo, do consumo daqueles itens de necessidade, de roupa para a gente vestir, de alimento, de oferecer educação, saúde para os nossos filhos, mas que é quando a gente consumir um produto, um brinquedo, um livro, um carro, que seja porque tem algum motivo. Quando seu filho receber um presente, que ele entenda que aquilo é a expressão do seu amor por ele, não para compensar aquilo. A gente tem que dar o valor certo às coisas. E esse realmente é um desafio que todos nós temos a percorrer, mas sem dúvida nenhuma ele é possível. Você quer ver uma das coisas que eu acho que eu colocaria como desafio, se alguém quiser fazer um teste, e eu já fiz isso, é você chegar no dia do aniversário de alguém, e pode ser até do filho, e você chegar, ao invés de você chegar com um presente, você chegar, dar um abraço e dizer assim, eu te amo. Não trouxe nenhum presente para você, mas eu trouxe o amor que eu tenho por você. E eu me lembro isso porque meu pai me deu essa lição quando eu tinha meus 13, 14 anos de idade. Eu tinha que sair, porque eu tinha que sair de casa, porque eu vinha para São Paulo, porque eu tinha que vir, era uma outra coisa, era uma outra situação, e não teve jeito, e ele falou, tudo bem, filho. As portas da minha casa estão abertas para quando você quiser voltar. Aquilo para mim soou na minha vida inteira, porque que ato de amor foi aquele que falou assim, vai, caso não dê certo, volte, porque as portas estão abertas. Então, isso é uma expressão de amor. Então, os pais podem chegar um pouco mais, um minuto, mas uma dica, eu costumo dar isso muito em palestras, quando eu viajo o Brasil afora, e amanhã já estou viajando para Sergipe, vou ficar lá uma semana, eu costumo dizer 1 minuto por dia. São 360 minutos no ano. Para você chegar e se aproximar do seu filho, aproximar da pessoa que você ama e dizer a ela palavras bonitas. E não preenchendo com coisas, mas quando trouxer coisas, traga sentindo-se feliz. Com realização. E a gente percebe que isso realmente funciona. A gente pode ir testando a cada dia, dentro de cada um da sua realidade. Professor, muito obrigada pela presença do senhor e convite para que volte sempre. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esses momentos, acho que programas saudáveis como esse, eles têm que realmente ser repetidos e repetidos para a gente reensinar o pessoal a viver melhor, de corpo, alma e espírito. Sem dúvida, esse é o equilíbrio que nós procuramos. Agradecemos ao nosso convidado, o professor Dirceu Moreira, psicólogo, psicoterapeuta, professor, que esteve aqui com a gente conversando sobre este assunto tão importante. Como consumir de forma equilibrada, respeitando os nossos sentimentos e os verdadeiros valores que existem na nossa vida. Vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho.